A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Guerra, final da guerra, é fome, morte, peste. E aqui, nosso irmão Tiago está perguntando de onde que vem. E ele está dando a resposta. Não é de satisfazer os desejos da nossa carne? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O Senhor precisa nos guardar da bênção terrena, para que ela não suba para a nossa cabeça e nós passemos a ser pessoas invejosas, cobiçosas, e que a gente vai usar os bens terrenos para ficar satisfazendo todos os deleites que a nossa carne gosta e quer. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja, 2000 anos atrás, o irmão Tiago dando um conselho para nós não cairmos no adultério, não sermos adúlteros e adúlteras. Hoje, isso está se tornando uma coisa banal. Quando eu era criança, quando você escutava uma palavra assim, olha, aquela pessoa divorciou, divorciada, nossa, aquilo era um escândalo, uma coisa. Hoje, para começar, as pessoas nem querem mais se casar oficialmente lá no cartório. Junta, larga e fala que casou, mas nem assumiu um compromisso social de que você tem um pacto com aquela pessoa lá. Infelizmente, com cada experiência dessa vem os filhos. E depois os filhos não sabem nem quem é a mãe, nem quem é o pai. E ele não tem estrutura. A base dele é oca, é podre, porque os pais dele não atentaram para isso. Se os meus pais mesmo têm um caráter tão frouxo assim, eu também posso fazer. Não é assim? Quando nós não praticamos vícios, não bebemos, não fumamos, não xingamos, isso tem muito peso você falar para os seus filhos não fazer, porque você não faz, ainda que eles venham a fazer. Mas lá na consciência, no íntimo deles, eles sabem, isso é errado. Não é isso que eu aprendi na minha casa, não. Agora, hoje, o que mais os filhos aprendem com os pais é adultério, é fornicação, é lascívia, é bebedice, é xingamentos, é todo tipo de anarquia que os filhos aprendem com os pais. Que tipo de pessoas serão? Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Veja que, primeiro ele está falando do adultério carnal, físico, humano. Agora, Tiago está falando do adultério espiritual. O Espírito Santo não tem ciúmes quando nós praticamos o adultério espiritual? O que é adultério espiritual? É nós trocarmos nosso único Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o Espírito que dá vida. O Espírito Santo está em todos que creram.
por qualquer coisa que não seja Ele. E pior, quando as pessoas ainda materializam isso e adoram imagens de escultura. E adora, esse é o meu Deus, esse é o meu santo, a minha santa, que fez isso, que fez aquilo por mim. Isso é o adultério espiritual, traindo Deus, o Criador, dentro de si. Antes da maior graça, portanto, diz que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não há homem que não seja tentado, ser humano, todos nós, todos os dias. A melhor maneira, a melhor arma, a melhor ferramenta para nós lutarmos contra o diabo é todos os dias nós lermos, orarmos a palavra de Deus. Porque a única coisa que nós temos para lutar contra o diabo é a espada, que é a palavra de Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Todo pecador que confessa suas fraquezas, até os seus adultérios espirituais, quanto os mais os carnais, o Senhor é poderoso para limpar. Arrependimento é a gente parar de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Não é chorar e depois no outro dia está a mesma coisa. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E juiz só tem um, Deus. Então o Senhor nos deu a lei para todos nós. A lei são trilhos para a gente poder andar com o nosso trem da vida. Sabemos qual é a direção do Senhor. Há um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? É fácil, não é? A gente apontar os defeitos dos outros. Mas nós somos piores que os outros. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? Olha o que é a nossa vida. Uma fumaça. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu trabalho na rua todo dia. E eu passo na frente das casas das pessoas que eu conheci, tive amizade, contato, e elas já não estão mais aqui. Já passou aquela nuvem. Aí eu sempre reflito. Logo a minha nuvem vai passar. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nossa vida foi Deus quem deu. Só Ele pode tirar. Então é melhor nós perguntarmos, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso ou aquilo? O Senhor vai me permitir fazer? Se Ele permitir, a gente vai fazer. Se Ele não permitir, nada vai se acontecer. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero perguntar para mim mesmo, será que eu não sei fazer o bem? Todos os dias é colocado diante de nós oportunidades para nós fazermos o bem. Às vezes são coisas pequenas e simples que a gente pode fazer o bem para alguém. Mas cabe a nós se a gente quer fazer aquilo ou não.
Talvez a minha felicidade humana, eu tenho grandes projetos. Mas às vezes a alegria, a satisfação do outro é tão pequenininha. E aquilo está na tua mão, na minha mão, e eu não passo para aquela pessoa. E como as pessoas adoram e abençoam aqueles que proveu algo que era tão pequeno e que para ele é tão grande. Você é um torneiro mecânico? Você sabe fazer sob medida? E às vezes nós necessitamos de serviços assim, que para nós é tão complicado, tão difícil. Porque depois pode não dar certo aquele serviço. Aí você pede para a pessoa que sabe, rapidinho ele resolve, te dá prontinho, você vai lá, na medida, dá tudo certo. E às vezes essas pessoas, quando é tão simples o serviço que para nós era até merecedor de muito dinheiro, fala assim, não vou te cobrar nada não. É uma satisfação, não é? Que o Senhor possa nos dar essa graça de pelo menos nas coisas pequenininhas que está nas nossas mãos nós fazermos pelo outro, que o outro está precisando daquilo, para ele é tão importante, vai ser a realização do dia dele, satisfação do dia dele. Vamos semear isso que nós vamos colher. Senhor Deus Todo-Poderoso, se o Senhor quiser, nós vamos viver esse dia na Tua presença. Porque quem de nós é capaz de dizer que vai viver esse dia? Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. O Senhor preparou todas as coisas para nós, todos os livramentos, os socorros, as bênçãos. Também o Senhor preparou para nós sermos canais de bênção para outros. Não deixe a gente perder nossas oportunidades, Senhor. Ajuda-nos. Amém. Que Ele me dê um dia na presença dEle. Que você também tenha um dia na presença dEle. Amém.